Oi, meu nome é Tabata. Eu e minhas colegas Duane e Eloane iremos apresentar sobre a bioeletrogênese, onde bio é vida, eletro é potencial elétrico e gênese é a formação, referente à matéria de física geral. Eu vou falar um pouquinho sobre a bioeletrogênese, que é a propriedade de certas células do organismo possui de alterar ou gerar o potencial elétrico. O meio intracelular é carregado negativamente devido às altas quantidades de proteínas existentes dentro da célula. Essa é uma imagem ilustrativa que eu peguei na internet das células. Eu vou falar um pouquinho sobre a bioeletrogênese, que é a propriedade de certas células do organismo possui de alterar ou gerar o potencial elétrico. O meio intracelular é carregado negativamente devido às altas quantidades de proteínas existentes dentro da célula. Essa é uma imagem ilustrativa que eu peguei na internet das células. A difusão é um processo físico em que as substâncias são transportadas de uma região menos concentrada para uma mais concentrada. Ocorre na célula quando é colocada numa concentração com diferentes concentrações de soluto, sem que haja o consumo de energia pela célula. O transporte é passivo. O soluto migra de uma região mais concentrada para a menos concentrada. Isso pode ser observado se a gente colocar um pouco de corante num copo de água, onde com o tempo o corante se espalha-se e difunde-se, deixando com a mesma quantidade de soluto, deixando mais homogêneo. Isso aqui foi que eu peguei na internet para mostrar melhor como acontece isso quando a gente coloca um pouquinho de corante, igual na imagem, num copo de água, num recipiente com água. A difusão ocorre na célula quando é colocada em um meio com diferente concentração de soluto, sem que haja o consumo de energia pela célula. O transporte é passivo. O soluto migra da região mais concentrada para a menos concentrada. Isso pode ser dividido em difusão simples e difusão facilitada. Na difusão simples, as substâncias entram e saem da célula apenas com um gradiente de concentração. A velocidade do processo depende do tamanho da molécula e da sua lipossolubilidade pelos lipídios. A difusão facilitada, as moléculas passam de um lado para outro com a ajuda de uma proteína que auxilia elas nesse processo, como mostra na imagem ali embaixo, dividida entre difusão simples e difusão facilitada. Só para revisar o que foi dito, então, é a favor do gradiente, sem gasto de energia, equilíbrio entre os meios. A difusão simples. Quem faz isso? São gases. Etanol ocorre sem interface dos fatores externos. Difusão facilitada. Uma proteína facilita isso. Glicose, cloro, entre outros. Depende de uma enzima que pode variar. Aqui vou falar um pouquinho sobre a proteína canal e a proteína carregadora. A proteína canal atua como poros que permitem a passagem de substâncias na membrana. Nesse caso, também não há gastos de energia. As moléculas movimentam-se do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. A proteína carregadora sofre mudanças estruturais para garantir a passagem de um determinado soluto. A substância ser transportada liga-se à proteína e essa sofre mudanças que garantem o transporte da substância até o outro lado da membrana. Seria isso. Muito obrigada pela atenção. Olá, meu nome é Eloane e dando continuidade à aula eu vou falar um pouquinho sobre o potencial de repouso da célula nervosa. Então, o que seria o potencial de repouso? É a diferença de potencial constante entre o interior e o exterior da célula no momento em que a densidade da corrente elétrica na membrana celular é nula. Ou seja, quando uma célula nervosa se encontra em repouso, ela não está gerando alteração de potencial de membranas, que seriam as alterações com o objetivo de processar e de gerar a informação. Ou seja, ela está parada, ela está sem movimento. Lembrando que o valor aproximado do potencial de repouso em volts é de aproximadamente 70 mV negativos.
A existência do potencial de repouso deve-se principalmente à diferença de concentração de íons sódio e de potássio, dentro e fora da célula. Essa diferença é mantida por meio de um mecanismo de bombeamento ativo de íons pelas membranas celulares, em que o sódio é forçado a sair da célula e o potássio a entrar. Então, na biologia a gente chama isso de bomba de sódio e potássio, que envolve todo aquele esquema de energia dentro da célula, ATP, os íons de potássio, de sódio, que entram e saem da célula por meio da membrana. Vou falar um pouquinho também sobre a despolarização, que seria a membrana celular possui inúmeras estruturas proteicas que funcionam como portas de passagem de íons de sódio e potássio. Essas portas ficam normalmente fechadas em um neurônio em repouso, abrindo-se quando ele é estimulado. Como eu já disse, a membrana na célula ela vai atuar como um órgão de seletividade, então ela escolhe o que entra e o que sai da célula também. Quando o neurônio tá em repouso, quer dizer que não tá entrando e não tá saindo nada dali, né? Então, a despolarização da membrana provoca um impulso nervoso. Aqui na imagem a gente consegue ver o local onde tá ocorrendo a repolarização ali no neurônio, a partir do estímulo. Quando o estímulo apropriado atinge o neurônio, as portas de passagem de sódio abrem-se imediatamente na área da membrana que foi estimulada. O íon sódio, por estar em maior concentração no meio celular externo, penetra rapidamente através dessas aberturas na membrana. Ou seja, houve um estímulo, abriu uma porta, ele entra. Aqui na imagem a gente consegue ver o neurônio em repouso, exterior do neurônio, ao meio a gente consegue ver a membrana celular e abaixo o citoplasma com neurônio. Ainda falando sobre o potencial de repouso, ele não pode ser considerado como um potencial de equilíbrio. Isso porque as membranas celulares elas são permeáveis a íons, e mesmo em repouso ocorrerá o fluxo de correntes iônicas através da membrana. Então vai haver corrente iônica dentro da membrana. Uma vez que o potencial é constante, a carga medida na membrana deve ser também constante. E por conseguinte, a densidade da corrente elétrica total é zero. E assim ela pode ser representada por essa equação aqui, onde o J sódio, né, quer dizer a densidade da corrente elétrica no íon sódio, JK, a densidade da corrente elétrica no íon potássio, JSL, né, ou cloro, é a densidade da corrente elétrica no íon cloro. Então, razões de concentração internas e externas para cada íon sempre iguais e densidade de corrente elétrica igual a zero são características do estado estacionário. Isso quer dizer que não há movimento. As diferenças de concentração de potássio e sódio são semelhantes, porém as correntes de sódio e potássio não são idênticas. Isso é devido à seletividade da membrana, como já dito. Partindo do princípio que a permeabilidade para íons de potássio seja igual a 1, e para outros íons obtém-se as seguintes relações, representada aqui na imagem abaixo. Então, a alta permeabilidade indica que a massa da partícula se move facilmente através de uma membrana. Neste caso, tem-se que a permeabilidade do potássio é 25 vezes maior do que a do sódio. Então, essa equação aqui ela é um pouco grande, e o P nessa equação ela quer dizer permeabilidade dos íons. O R quer dizer a constante dos gases. O T é a temperatura da célula. Também tem entre os colchetes ali a concentração dos íons. O F, que é a constante de Faraday. O zero quer dizer fora da célula. E o Izinho ele quer dizer dentro da célula. Assim, o potencial da membrana está perto do valor do potencial de Nernst para o íon potássio. Isso porque não há passagem pela membrana exclusivamente dos íons potássio. Então, a equação de Goldman, que é essa que está representada aqui, né, a gente abrevia como GHK, ela permite calcular o potencial de repouso da membrana. Então, é a partir dessa equação assim que essa equação representada aqui
que é possível calcular o potencial da membrana. Então, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada. Então, o que seria o potencial de ação? O potencial de ação ele nada mais é do que a capacidade das células produzirem sinais elétricos e assim conduzirem informações umas às outras, sendo crucial para a sobrevivência. Então, o fenômeno das células são excitáveis, como as neuronais e as musculares, que consistem em despolarização rápida, seguida por uma repolarização na membrana celular. Essa despolarização ela é causada por um transitente neurônico através da membrana frente ao estímulo que atinge o limiar de uma estabilidade da célula. Então, o potencial da ação ele pode ser produzido por um estímulo sensorial, como por exemplo a deformação de um receptor tátil na pele por potencial de ação em uma área próxima da célula ou uma corrente elétrica. Então, essa potencial de ação diz bastante sobre a lei de tudo ou nada. Ela é uma alteração rápida de grande potencial de membrana. E o potencial de ação ele se caracteriza por 3 etapas distintas: despolarização, repolarização e hiperpolarização. Se a quantidade de sódio for suficiente para atingir o limiar de excitabilidade, cerca de 55 mV, diferente de 15 mV, e conforme a lei de tudo ou nada, ao atingir o limiar, essa célula despolariza. Então, esse é o processo de despolarização. Ao serem abertos os canais de potássio, a célula entra em processo de repolarização, onde ela volta a ser negatividade pela saída da mesma. Então, esse processo ela é de repolarização. Então, ao chegar nessa fase de hipolarização, os canais eles se fecham e começam a atuar a bomba de sódio e potássio. E o ATP com uma bomba que atua contra a gradiente de concentração. É um transporte ativo e com gasto de ATP, e assim fazem com que a célula retorne a sua eletronegatividade normal ao seu potencial de repouso. Essa imagem mostra durante o estado de repouso. Ali tem a membrana, tem as células fora e dentro, tem o canal de sódio e o canal de potássio. Então, na primeira imagem, ela diz que durante o estado de repouso, a membrana da célula nervosa ela é pouco permeável aos íons. Então, a concentração que está ali no potássio, ele é mais alto dentro das células do que fora, resultando em um potencial de repouso negativo, cerca de 65 mV, até 50 mV, até 90 mV dentro da célula. Então, essa imagem aqui, ela já diz durante o potencial de ação, que ocorre 2 efeitos. Os canais de sódio, eles são controlados por uma voltagem que são abertos, permitindo que o sódio ele flui dentro da célula. Isso tende a despolarizar a célula. Logo depois, os canais de sódio se fecham de novo e os canais de potássio que estão abertos, eles permitem que o potássio flui para fora da célula. Isso tem a repolarização da célula. Então, é um processo, é tipo um ciclo. Ali vai o potássio, o canal do sódio, e vão fazendo várias etapas, como a polarização, a despolarização e a hipopolarização. Então, há uma alta permeabilidade na passagem de sódio para os canais de PDC, e o sódio ele se abre, e então há um fluxo que fazem com que a célula
se torne menos negativo. Assim, ela despolariza e desencadeando o pH. Então, essa é a parte do potencial de ação. Muito obrigada.